Um. Boa tarde, sessentônicos. Sejam bem-vindos ao nosso 43º programa Sessentônica, aqui pela Rádio Supersônica. Que bom que você está conosco hoje, nesta quarta-feira, fria, aqui nos Pagos Gaúchos, mais ensolarada. E hoje a gente vai conversar sobre idadismo, que é um termo utilizado tanto para descrever a pessoa que tem medo de envelhecer, como também o preconceito contra pessoas idosas. Mas não é só sobre idadismo que a gente vai falar. A gente também vai falar sobre as novas profissões dos sêniors, que uma forma de enfrentar esse idadismo está sendo lançada por meio de um programa da empresa Labora e da Oracle. E a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso no finalzinho desse programa, porque hoje a gente conta com duas pessoas que têm muito a compartilhar conosco da experiência, do conhecimento delas sobre o mercado corporativo, o mundo corporativo, e também a respeito dessas questões da intergeracionalidade, a respeito do mundo sênior com os quais elas convivem. Uma delas é a Estela Bittencourt. Oi, Estela. Oi, Karen, querida. Boa tarde. A Estela é uma sexagenária fora da caixa, psicóloga clínica, com mestrado em gestão, coordenadora de grupos, facilitadora de processos de aprendizagem andragógica e é consultora, mentora, faz workshops. Ela é mentora e coach de líderes empresariais. Ela tem uma vasta experiência, né? Com uma caminhada enorme nessa área do mundo corporativo. E nós estamos aqui também com o Sérgio Serapião. Oi, Sérgio. Boa tarde. Olá, tudo bom? Tudo bom, que bom que tu está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Pois o Sérgio, ele é um rapaz de 46 anos. O Sérgio é empreendedor social, um fellow Ashoka. Ele fundou e colidera a startup Labora, que é esta empresa do qual a gente está falando, que lançou um programa e do qual a gente vai falar sobre esse programa mais tarde. Essa Labora é uma plataforma tecnológica para ampliação da diversidade geracional na resolução de desafios de empresas e sociedade. Ele também idealizou o movimento Lab 60+, um laboratório social que busca integrar pessoas e organizações de diferentes setores, idades e especialidades para cocriar inovações que enderecem os desafios e possibilidades da longevidade. E ele tem uma caminhada aí, de mais de 20 anos na área da área de desenvolvimento de redes, networks, de impacto social e gestão de mudança. E é uma pessoa assim, com formação em administração de empresas, nascido lá em empresas, né? Shell, Accenture, mas que foi se desenvolvendo e fazendo uma caminhada para essa área de impacto social positivo. E tem hoje, então, todo esse movimento criado no setor da longevidade, do qual hoje a gente vai conversar bastante sobre como nós podemos trabalhar isso voltados para as oportunidades que se tem neste novo momento em que nós estamos falando, em que na pandemia o idadismo, que já era um fato, se acentuou. E aí queria começar a nossa conversa perguntando, né, porque hoje a gente está aqui com praticamente três gerações, né? Eu tenho 53 anos,
E eu queria perguntar para vocês já sentiram na vida de vocês, em algum momento, essa questão do idadismo, esse impacto do idadismo? Em que momento vocês sentiram isso? Estela? Começa por mim, Karen? Pode ser. Tá, então primeiro quero começar agradecendo o seu convite, é sempre bom poder estar contigo e poder conversar. Quero agradecer também a oportunidade de estar conhecendo o Sérgio, assim, ao vivo, a cores, mas não de fato, né? Acho que o abraço mesmo só vai acontecer em outro momento. E nesse momento de pandemia eu estou sentindo falta de ter as pessoas fisicamente junto de mim, mas essa é uma forma também de eu poder amenizar, é eu poder estar virtualmente conversando com as pessoas. Dizer que essa oportunidade é única, no sentido de a gente abordar esse assunto que é super importante, né? Eu acompanho o trabalho da Karen já há algum tempo e do Sérgio também, inclusive tenho participado das atividades do Lab 60+, aqui em Porto Alegre, né? Nos cafés, e tive a oportunidade também de me juntar com outras pessoas que estão nessa mesma vibe. Então, a sua pergunta foi se eu já tinha passado por uma situação... Diga? Se tu já sentiu alguma situação de idadismo, né? Seja contigo mesma, seja enxergando isso em algum momento, né, ao teu redor. Na verdade, eu ia só repetir a pergunta para a gente não perder o público, porque quem está entrando agora pode não estar entendendo qual era a pergunta, mas já que você repetiu, então vou pegar daí. Sim, Karen, eu me lembro, eu agora estou com 62 anos. Eu parei de pintar o meu cabelo quando eu tinha 49 para 50. Então, eu já estou de cabelo branco, ou melhor, fui assumindo os meus brancos cada vez mais nessa última década, né? Mas quando eu tomei a decisão de fazer isso, há 12 anos atrás, eu enfrentei uma situação assim, onde as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Mas você vai ficar com cara de velha. Ou então as pessoas... E aí, assim, esses comentários vinham mais das minhas amigas mulheres do que os meus amigos homens, né? Meus amigos homens estavam curtindo a ideia de que eu ia ficar grisalha. E as minhas amigas mulheres diziam assim para mim, mas escuta, você vai ficar velha. E eu dizia assim, tá, assim, ó, eu tenho novidades para você, eu tô ficando velha. E eu quero ficar de bem com o fato de que eu estou ficando velha. Quero fazer as pazes com esse processo da melhor forma possível, porque o envelhecer é alguma coisa que está para todos nós na vida. A menos que a vida se interrompa antes da gente chegar nessa idade, né? Então, quanto mais cedo a gente faz as pazes com isso, melhor a gente vai enfrentar esse momento da vida onde, sim, as pessoas vão começar a olhar para nós de um jeito diferente. E também me lembro a primeira vez que alguém me chamou de senhora. Foi muito engraçado, porque eu já estava mais grisalha, né? E a pessoa me chamou de senhora e eu olhei para trás, assim, como se eu tivesse a sensação de que ela estava falando com outra pessoa que não era eu, né? E aí, depois, quando eu me virei e vi que ela estava falando comigo, eu fiquei assim, não, então sou eu mesmo. Ou seja, choque de realidade. Ok, essa pessoa agora começa a me perceber como uma senhora. E essa pessoa me chamou de senhora não só por uma questão de respeito, é porque ela começou a reconhecer nos meus cabelos brancos que agora eu estava numa outra fase da vida em que eu era uma senhora, né? Então, sim, já vivi situações assim, e é muito curioso também, porque eu percorro em ambientes onde tem pessoas muito mais novas do que eu, inclusive trabalho com pessoas que estão na sua faixa etária de seus 25, 30 anos, e é engraçado que no início eles ficam assim meio trancados, tipo, o que essa avó está fazendo aqui, né? Tipo, o que essa mãe está fazendo aqui? Mas em seguida, na hora em que começa a conversar, parece que essa coisa começa a cair por terra e esse pessoal mais novo, né, dos 25, 30, até curtem a ideia de ter uma pessoa com mais experiência, ou a avó ou a tia do grupo, né, que tem sempre coisas para contribuir, ou pelo menos, se não do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de ferramentas ou métodos novos, do ponto de vista de sabedoria, assim, tipo, galera, não vamos inventar a roda, tem coisas que já foram feitas que a gente pode melhorar o processo, a gente não precisa inventar tudo de novo, né? Então, acho que eu quero terminar aqui essa fala de que sim, já passei por isso, e dei esses poucos exemplos, e quero ouvir o Sérgio, que ele tem bem menos idade do que eu, para saber se isso acontece que na faixa dos 40 também. Muito bem, primeiro eu queria agradecer também por o convite, por estar aqui, é super prazer
está conectando. Acho que o que está acontecendo com essa crise, né, do Covid traz uma série de desafios para todo mundo, mas, de certa forma, esse contato do digital se ampliando também diminui, de alguma forma, aí as nossas barreiras, nossas geografias, o que tem sido muito positivo, e estamos aqui, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu acho que a tua pergunta é pertinente, mesmo para eu com 46, já vivo isso, e acho que todos vivemos, né? Até porque a gente está sobre aí um guarda-chuva de uma cultura muito jovem-cêntrica, uma cultura que se espelha muito numa idade específica, e qualquer coisa que fuja dessa idade é um pouco diferente, e num primeiro momento, né, como a Estela colocou, causa até um estranhamento. Eu vou citar 2 casos aqui curtos. Um foi com uma galerinha mais jovem, né? Eu tenho trabalhado com essa startup com pessoas bastante jovens, pessoal de programação que está na faixa dos 20, e o que eu percebo é uma forma até de pensar e de se organizar com o trabalho e o que busca a partir do trabalho bem diferente. Então, vira e mexe, a gente tem uns choques, e mesmo já trabalhando há algum tempo, de assim, sério mesmo que você, né, você não dá valor para isso, ou você dá valor para aquilo? Então, esse é um lugar que, quando você é a minoria, quando você é um dentro do grupo, você pode ser excluído, né? Acho que daí o importante é criar o ambiente adequado para a gente ter as trocas e isso ser positivo, né? E eu tenho o exemplo também inverso, né? Quando eu comecei a lidar com longevidade, eu estava na minha faixa dos 30, né? E eu comecei a desenvolver projetos em longevidade, e era muito comum eu ter um preconceito inverso, né? Ou seja, Olha. as pessoas mais velhas, o que você está fazendo aqui na sala, né? Isso aqui é uma reunião de pessoas mais velhas, né? E ainda quando eu criei o movimento Lab 60, foi a mesma coisa, assim, quem é você para estar falando a partir dos 60 a mais, se você tem metade dessa idade, né? E a minha intenção, na verdade, nunca foi assumir uma outra idade, mas sim assumir que é um assunto de todos, né? A gente mudou o curso de vida, estendeu aí o nosso tempo de vida, a gente tem que saber o que fazer com essa vida mais longa, que não é só ampliar os tempos de cada fase, né? Então, com certeza, aos 30 anos, por algum motivo ali, estava me conectando a isso, e me fez sentido estar desenvolvendo assuntos e me mergulhando nessa área de longevidade, né? Mas para estranhamento de muita gente, que às vezes positivamente fala assim, nossa, que um garoto tão jovem falando isso, mas tinha ali um preconceito, né? Que assim, você não devia estar aqui na sala, né? E às vezes mais explícito que isso também. Sim, exatamente. E me diz uma coisa, nessa troca, quando esse preconceito caía, né? Aí eu gostaria de ver contigo, Estela, e contigo, que tu já trouxe essa situação. Como é que, e vocês que estudam isso, o que vocês podem trazer com relação à riqueza da intergeracionalidade? Tu que estuda a respeito disso, hein? Quer começar, Estela? Pode ser, pode ser. Eu estava escutando o Sérgio falar e me lembrei também, assim, de como é que as palavras carregam vieses inconscientes e preconceitos, né? Então, assim, uma pessoa com uma idade de 50 anos na geração do meu pai, por exemplo, era um velho. Ninguém o chamaria de longevo, né? De pouco tempo para cá, esse conceito de velhice, que no imaginário das pessoas pode ter uma conexão com decrepitude, no sentido de perda de cognição ou perda de mobilidade, isso começa a virar, e aí essas pessoas com 50, 60 mais começam a ser olhadas como longevas, assim, como possivelmente nós somos a primeira geração que está inventando esse próximo estágio de vida, porque somos os primeiros que estamos vivendo esse momento em que a gente vai viver, em média, de 15 a 20 anos mais.
né? Uhum. Então, enquanto eu ouvia o Sérgio falando, me lembrei dessa questão, porque como nós vamos viver mais, isso significa que as gerações que estão vindo atrás de nós, nossos filhos, nossos netos, também vão viver mais, porque isso é um efeito cumulativo, né? Ou seja, a gente conseguiu aumentar essa expectativa de vida, não só porque as pessoas deixaram de morrer na tenra idade, mas também porque a medicina nos ajudou a chegar de forma mais capaz e autônoma nesta idade, né? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que enfrentam problemas assim, pessoas que estão com 60 e poucos anos, 65, 68, que já estão aposentadas e que agora os filhos querem tomar conta dos pais. Então, querem dizer para os pais o que eles precisam fazer. Num movimento assim, como se esses pais não tivessem mais autonomia ou tivessem entrando naquela segunda infância que durante tanto tempo foi falado para nós, né? E eu sou psicóloga, né? Me formei e me especializei na área clínica, tenho uma formação na área da psicanálise, trabalhei durante muitos anos com isso, né? Atendendo pessoas, então ver esses movimentos acontecerem, essas ondas todas mudarem, e aí pegando de novo uma fala do Sérgio aqui, que a gente, com o advento da internet, a gente solapou a questão da territorialidade, né? Assim, nós estamos sentados em lugares diferentes do planeta, mas estamos conectados aqui, e isso sim faz diferença não só na relação das pessoas, o virtual traz para nós uma outra forma de comunicação e de conexão também, e eu percebo que a garotada mais nova tem muito à vontade com a ferramenta, ou seja, do ponto de vista operacional e técnico, super bom, mas do ponto de vista relacional das pessoas, eles ainda têm muita coisa para aprender. E aí, tentando responder um pouco do que você perguntou, Karen, porque eu tomei uma digressão aqui, tomei um atalho, me fui, vou voltar, né? Uma das coisas que eu percebo é que pode ser super rico pessoas com mais idade trabalharem com pessoas com metade da sua idade, porque nós temos melhor capacidade de entendimento das relações humanas. Então, assim, porque nós já vivemos mais tempo. Então, a gente tem coisas, músculos mais desenvolvidos, como tolerância, capacidade de escuta, resiliência para errei, mas não vou desistir. Eu vejo muito jovem que o mote da vida dele é fazer uma startup para mudar o mundo. Se não deu certo, ele muda de emprego, e ele muda de emprego, e ele muda de ideia, ele muda de startup. Ou seja, falta ainda um pouco dessa pimenta, dessa coisa que a geração mais velha tem, que tem a ver com persistir mesmo, né? Que não interessa se está chovendo, eu vou sair igual. Não interessa se as condições não estão todas favoráveis, eu vou fazer igual, né? A gurizada tem muito a pegada do vai lá e faz, mas a decepção que vem nos primeiros e nos segundos momentos, muitas vezes fazem com que eles desistam, né? E aí eu percebo que os mais experientes, não vou chamar de idosos, vou chamar de experientes, a gente tem a capacidade de dizer, não, olha só, quem sabe a gente tenta de novo, vem comigo, vamos lá, né? E aí vou passar a bola para o Sérgio, porque eu estou vendo que de alguma forma ele concorda, porque ele está fazendo assim com a cabeça, né? Mas eu quero ouvir o que está na cabeça dele também. Vamos lá, Sérgio. Eu queria dizer que eu não estou numa cadeira de balanço, tá? Então eu estou realmente concordando. Mas está valendo uma cadeira de balanço, eu adoro uma cadeira de balanço. Adoraria, que seria super legal estar aqui, assim, né? Então. Eu sinto falta na minha casa de uma cadeirinha de balanço. Mas, enfim, concordo com as palavras da Estela, e eu acho que tem eu gostaria de fazer uma digressão aqui também, como ela fez, assim, para um outro lugar. Eu acho que a intergeracionalidade, ela pode ser positiva com algumas condições, né? Acho que a primeira condição é as pessoas estarem conscientes sobre quem elas são, o que elas querem, de alguma forma as suas potências, de alguma forma as suas limitações, o que é muito difícil, né? Só esse lugar já é um lugar bem difícil, né? E quanto mais cedo, né, quanto mais jovem você é, mais difícil é você ter essa clareza e esse entendimento. Mas essa clareza traz muita facilidade para daí a gente conseguir enxergar realmente as minhas limitações, logo eu enxergar o que talvez o outro tenha, né? E vice-versa, né? Porque quando eu não tenho essa consciência, eu posso estar vivendo de uma projeção,
né? O que é muito comum numa cultura jovem-cêntrica que a gente vive, que o jovem é o bonito e a beleza, então o cabelo tem que ser escuro, não pode ser branco, a pele tem que ser sem ruga, né? O tônus muscular tem que estar bem firme. Então, isso é o perfeito, isso é a beleza, isso é o positivo, isso é a solução. Se a gente vive nesse paradigma, que eu chamo de antigo, né? A gente vai querer sempre se projetar nele, né? E se eu estou envelhecendo, eu não fico atento ao que eu melhorei ou piorei ou me limitei, mas eu fico só falando, não, eu tenho 40 anos, né? Aquelas frases, né, que caíram por terra, tipo, os 60 são os novos 40, né? Não, os 60 são os novos 60, né? E os 40 são os novos 40. Né? Exatamente. Tem a Estela falou dos anos das pessoas que tinham 50 anos eram consideradas velhas, a gente não precisa ir muito longe, né? Tem uma música, né, brasileira famosa que fez muito sucesso nos anos 80, do Sérgio Reis, que era a tal da Panela Velha, né? A Panela Velha era uma mulher de 40 anos. Olha que loucura, assim, panela velha, mulher de 40 anos, né? Então, assim, primeiro que já tem um sexismo aí, que já é um traço da cultura dos anos 80, mas mais do que isso, uma percepção de que aos 40 você, enfim, já tá fora, né? Você já não tá mais nessa moldura do perfeito do jovem, né? Então, acho que o primeiro lugar para uma equipe, uma relação intergeracional existir, é essa consciência. O segundo é justamente abrir espaço para as potências que cada um tem, né? Então, uma relação intergeracional que um provê e o outro só demanda, né? Seria uma relação, sei lá, de um cuidador de idoso. Estou provendo o serviço para você. Né? Agora, uma relação intergeracional ela começa a ser positiva quando os dois começam a prover. Ontem mesmo, pegando esse exemplo mesmo do cuidador, eu vi uma matéria no UOL falando que uma senhora, eu não lembro a idade, mas era para mais de 80 anos, que tinha sua cuidadora, melhorou a saúde quando alfabetizou a sua cuidadora na pandemia, né? Então, assim, aí a gente começa a estabelecer as boas relações intergeracionais, ou seja, você cuida de mim porque o teu tônus físico está bom, você pega a panela lá no alto, você cozinha para mim, e por outro lado, eu cuido de um outro lado que você pode aprender comigo. E daí a gente consegue ter a interdependência, e aí você tem um bom espaço para começar uma relação, uma equipe intergeracional. É assim que eu vejo muito. E daí a gente pode ter vários exemplos de negócios, de equipes, de possibilidades que efetivamente se alavancam com essa complementaridade, porque daí a diversidade ela não é um problema, a diversidade é um ativo. Né? E aí, deixa eu perguntar para vocês, buscando, né, o perfil do profissional do futuro, a gente enxerga muito aquelas coisas assim, o profissional do futuro, grande parte do que se lê traz que ele precisaria ter as tais soft skills, né? Então, inteligência emocional, comunicação, empatia, criatividade, né? E aí vai se buscar as profissões do futuro, né? E nessas profissões do futuro, o que se enxerga são profissões basicamente calcadas na tecnologia. Isso. Né? Isso. Então, vai se ver web design, vai se ver profissões ali da mídia social, vai se ver marketing digital, enfim, vai se ver uma série de profissões calcadas, telemedicina, mas calcadas na parte digital. E como é que a gente... até digo que a Estela já meio que deu uma dica, né, com relação a essa questão das soft skills e a senioridade. Mas como é que a gente encaixa isso e quando vai olhar as oportunidades dos sêniors para o futuro, né?
olhando essa situação frente os próximos meses, os próximos anos, olhando o Brasil que estamos enfrentando hoje, pandemia, desemprego, possibilidades, que alternativas temos, né? Então, temos alternativas? O que vocês enxergariam frente a esse cenário? Vai, Sérgio, ou eu? Não, você primeiro, sempre. Ou eu primeiro. Em algum momento a gente vai ter que mudar isso, porque senão isso é um formato muito antigo, né? Sempre as mulheres antes, a gente também pode inverter isso em algum momento, não tem problema. Eu posso começar, então. Pronto, você provocou, então vai. Então vai. Vou eu. Eu acho que a linha que você traz, Karen, é bem por aí mesmo. Assim, acho que a gente tem que dar por certo que a tecnologia é um vetor que é transversal para o nosso dia a dia, e talvez a gente pudesse ser relutante com isso antes da Covid, agora é quase que impossível a gente negar. Né? Até para a gente se relacionar com o outro, que antes a gente poderia falar, não vou usar o meu celular, não vou ter celular. Tem algumas pessoas que ainda resistiram, os bem resistentes. Legal, agora não tem mais. Né? Assim, se você realmente quiser se manter saudável durante esses meses, você vai ter que entrar no Zoom, você vai ter que se conectar com seu filho, com seus parentes, com a sua profissão, enfim. Então, assim, a tecnologia é um dado, né, como você colocou. E daí, acho que a gente tem só uma miopia quando a gente fala de profissões do futuro, que tipicamente nosso mindset jovem-cêntrico enxerga o futuro como sendo dos jovens, né? Então, o futuro parece aquele filme de ficção científica que só tem jovem e só tem máquina, né? E esse é um ambiente de trabalho. Os estudos que a gente tem feito e daí a gente está aplicando coloca uma situação um pouco diferente, né? As máquinas elas vêm ocupar muito mais espaço, é claro, não só espaços de força, né? Então, qualquer hoje o porto ou estoque não tem ninguém carregando, né, cimento nem nada, tem a máquina carregando tudo. Então isso foi a primeira revolução. Depois veio a segunda revolução, que foi justamente as indústrias se automatizarem. Depois foi para os serviços, e agora está indo muito forte, né? Então, os advogados sendo repostos por robôs, porque, claro, ninguém consegue ler 1000 livros por dia. O robô consegue, né? O computador consegue. Então, toda pesquisa que sai nova, o computador já absorve aquele conhecimento. Tá, o que vai sobrar para a gente? Me parece que vai sobrar 2 lugares aí, de uma forma bem grosseira falando. Uma é na construção dessa realidade, como você colocou, ou seja, as carreiras que eu vou construir o digital, eu vou ser programador, vou ser UX, né, o cara que faz a interface do usuário, eu vou participar dessas equipes X, que aí tem um mercado que a gente fala de desemprego, mas na verdade não tem desemprego, né? Tem super oferta de emprego. Né? Cada empresa que lida com isso tem uma grande escassez de funcionário, então a gente tem, na verdade, um descasamento do que as pessoas estão preparadas para fazer e do que a sociedade está indo para atuar. Então não temos desemprego, temos uma desatualização na nossa formação para a necessidade da sociedade, nesse lugar. E tem um segundo lugar, mas esse primeiro lugar precisa de muito, que o pessoal chama de qualificação profissional, né? Muito treinamento, desenvolvimento, etc. E provavelmente até novos cursos mais curtos, mais dinâmicos, mais rápidos, mais escala, do que é o modelo educacional que a gente vem vivendo até hoje. E tem um segundo, que é onde a gente vem atuando muito forte, que é muito baseado nas soft skills, que é justamente nessa realidade que tem muita tecnologia, o que sobra ali na ponta para a gente fazer é o que a máquina ainda não vai conseguir fazer. Né? E o que a máquina ainda não vai conseguir fazer, claro que isso vai mudando ano a ano, mas a tal das soft skills, as máquinas, algumas delas não conseguem, né? Ser acolhedor, né? Ser perspicaz sobre o que está acontecendo no ambiente, nas emoções,
realmente dar uma resposta para você do que você está sentindo, não do que você está me pedindo, né? Então, aí tem um mar de oportunidades para os sêniors, porque com pesquisas nos últimos, desde os anos 90, né, que teve o advento das inteligências emocionais, entendeu-se o que era isso, mais recentemente das inteligências múltiplas, né, que a gente pode qualificar esses soft skills em inteligências claras, relacionais, espirituais, intuitivas, espirituais, já falei, espaciais, enfim. Essas inteligências a gente não declina com a vida, né? Diferente da nossa capacidade cognitiva, que é sim declinante com a vida, e do nosso corpo físico, que sim é declinante com a vida. Então, um jovem de 30 anos, ele é mais rápido do que alguém de 60 anos, tipicamente. Na Olimpíada, quem ganha é a pessoa de 20. Mas essas pessoas, conforme vai passando o tempo, se a capacidade cognitiva pode vir a ser declinante, e a física certamente é declinante, as outras capacidades integrais, né, dessa inteligência múltipla não a são, né? E aqui é que é o complemento que a máquina não dá, né? Então, para além do desenvolvimento tecnológico, na ponta, no serviço, na interação humana, realmente a máquina tem um limite que o sênior é o melhor ocupante para esse lugar. Então, o lugar que eu vejo de futuro são ambientes com muitos sêniors atuando e muitas máquinas, e poucos jovens, né? Então, esse é um pouco o futuro que a gente enxerga. Vou aproveitar, então, Sérgio, que você tocou na questão das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né, que é um psicólogo que eu adoro, estudo ele, porque ele veio para nos redimir da questão do quociente intelectual, né, do QI, que não é o que indica, mas sim do quociente intelectual, que até alguns anos atrás era pensado como performance. Então, era assim, o quão rápido você conseguia responder um problema matemático, ou o quão rápido você conseguia lembrar de uma sequência de figuras ou encaixes. Enfim, ele veio para dizer assim, esqueçam essa bobagem, porque não é na performance que a gente pode evoluir, e sim entendendo que nós temos capacidades múltiplas e que elas podem ser desenvolvidas a qualquer momento da nossa vida. E aí vem toda um estudo de neurociências, que eu também sou uma curiosa da neurociências, eu não tenho assim nenhuma capacitação de neurociências per se, né, assim, de escola, mas eu tenho estudado nos últimos tempos, e ela tem dito para nós que a plasticidade neural, que consegue se demonstrar hoje que existe, porque até bem pouco tempo a gente imaginava que uma vez um neurônio envelhecido morria, a gente ficava sem aquela possibilidade. A gente tinha que criar novos caminhos. E a gente não só cria novos caminhos, como a gente modifica toda a plasticidade do sistema cerebral, dessa rede neural do corpo. Então, é super importante isso, para a gente poder entender também como é que esse futuro vai ficar quando a gente fala dessas soft skills. E aí vou trazer um exemplo. Faz poucos dias, uns 2 ou 3 dias, eu vi um post no LinkedIn que era uma pessoa dizendo assim, olha, as profissões do futuro, segundo o Fórum Mundial Econômico, né? Aí, as 10 profissões listadas, todas eram do ponto de vista da tecnologia. Nenhuma delas falava da psicologia, da sociologia, da filosofia, da arte, da música, enfim. Então, assim, parece que a pandemia e esse momento em que a gente está vivendo, onde a tecnologia foi o recurso que nós humanos entendemos de lança-mão para continuar minimamente a relação entre as pessoas, que é super necessária, isso aqui nos alimenta, né? Parece que desfoca, cria uma miopia de quem é que nós somos enquanto espécie e enquanto relação, né? E aí eu fui ver quais são as habilidades que eles colocavam para essas profissões do futuro, né? Então, as 10 profissões eram todas tecnológicas, e então quais são as soft skills para isso, né? Todas elas eram soft skills ligadas à tecnologia. Tinham 2 que tinham empatado no final, que uma era escrita e a última era liderança. Então, assim, 2 coisas que supostamente somos nós humanos que fazemos, né? E talvez não tão bem quanto a máquina, mas fazemos bem. E eu fiquei pensando, eu digo, tá, mas uma pessoa pode ser super boa
em redes sociais, né? Mas se ela escreve mal, qual é o conteúdo que ela vai prover numa rede social? Se ela não tem capacidade de escrita. Como é que você vai, em estruturas de trabalho que têm menos hierarquia, criar modos em que possa haver responsabilidade sem haver controle? E isso também é uma outra mudança de paradigma que a gente vive hoje, né? As pessoas com mais idade, elas têm uma tendência a ser... Estou dizendo tendência porque eu conheço muita gente de 50 a mais que já mudou essa chave, né? Ou seja, a gente não está mais na história de eu quero controlar você. Eu quero te dar um trabalho e você apresenta para mim e a gente vai ajustando aqui para a gente entender prazo, como vai entregar, em que formato, em que modelo, de que forma, usando ou não ferramentas digitais. Então, eu vejo, sim, que há uma demanda pelas ferramentas e vejo também que há um descolamento entre a educação e o mundo e a vida como ela é. Esse descolamento ele já vem há muito mais tempo, ele não é recente, ele agora se acirrou mais ainda. Já tem alguns anos que eu ouço as pessoas de 20 anos dizerem assim, eu vou largar minha faculdade de engenharia, não sei para que eu estou fazendo isso, não estou entendendo para que eu vou usar isso, não, por que eu vou pagar uma faculdade de engenharia se o que o cara vai me ensinar eu já sei, ou eu posso aprender na internet. Então, assim, pessoas de 21 anos autodidatas. O autodidatismo tem que haver algum norte para ele, não é estudar qualquer coisa em qualquer momento para o que serve agora. Tem um corpo de saber que deve ser mantido, e isso as pessoas que têm um pouco mais de idade podem dar caminhos. Olha, quem sabe você pega isso, aquilo, e mais uma coisa. Eu hoje, se tivesse que entrar e escolher um curso, eu certamente não faria um curso universitário de 5 anos, com mais estágio e trabalho e conclusão e trabalho de conclusão, porque eu entendo que as mudanças são tão rápidas que em 5 anos eu perdi o bonde total. Eu escolheria fazer cursos menores, mais condensados, com pessoas que têm conteúdo renomado, né? Porque o que eu vejo também é muito conteúdo na internet que não tem muito valor. É mais conversa, tem pouco recheio. Será que o mercado está preparado para valorizar esse tipo de formação? Pois é, então, eu vejo que a gurizada, eles tendem a fazer cursos mais curtos. Se eles têm a possibilidade de depois da universidade, fazerem uma especialização, eles fazem coisas mais curtas. E acho que os sêniors também estão fazendo isso, né? Porque antes a gente tinha uma carreira que era um caminho só. Agora a gente tem trilhas, né, de caminhos. Então, assim, eu sou psicóloga, lá na minha primeira formação, escolhi fazer clínica e acabei indo para a psicanálise, saí, fui para os grupos terapêuticos, migrei para os grupos de desenvolvimento, fui fazer outras formações nas áreas integrativas, fui estudar justiça restaurativa, fui fazer mediação, enfim, fui. É claro que o meu eixo principal são pessoas, mas dentro desse universo de pessoas, eu fui buscar outros caminhos para conseguir atender as demandas que eu entendo que estão alinhadas com o meu propósito. Mas voltando um pouco para a questão da educação, acho que a gente tem que repensar isso com bastante carinho, porque as próximas gerações que vêm por aí, como elas têm muita fome de fazer as coisas acontecerem, e eu, quando tinha 20 anos, também tinha fome de fazer as coisas acontecerem, às vezes eu tropeçava em mim mesma, porque eu queria ir mais rápido do que a vida me proporcionava. Então, esse descolamento que na minha época, a gente saía da faculdade e ia fazer um estágio de X número de meses ou anos, para depois ser contratada, para depois não sei o quê, essa forma de pensar linear foi para o espaço, já tem algum tempo. Então, assim, pensar em rede, pensar em conexões e buscar sinergia entre pessoas que têm saberes complementares é o que eu entendo que é a melhor forma da gente buscar educação no sentido lato da palavra, no sentido de se apropriar de conhecimento para colocar coisas legais no mundo que vão gerar impacto positivo. E aí eu faço link, então, Sérgio, com o programa que a Elabora está desenvolvendo com a Oracle.
por favor, eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque foi algo que, quando eu tomei conhecimento, me pareceu inédito e tem muito a ver com o que agora a Estela está comentando com a gente, né? É uma oportunidade muito bacana. Tá, antes da gente passar a palavra para o Sérgio, me abriu aqui uma janelinha na minha cabeça. Eu me lembro quando eu era adolescente, as pessoas diziam assim: você tem que aprender inglês, porque se você não aprender inglês, você vai ser um analfabeto, né? Ou seja, houve uma época em que todo mundo achava que o inglês era uma ferramenta fundamental para o mundo do trabalho. Depois, quando veio os computadores, as pessoas disseram: nós temos que digitalizar as pessoas, né? Não podem existir analfabetos digitais. Houve uma parte dessa geração que ficou à margem do alfabetismo digital, né? Então, acredito sim que existem sêniors que resistem, como o Sérgio mesmo falou. Como eu às vezes ouço, agora já não ouço mais, mas até uns 4, 5 anos atrás as pessoas diziam assim: eu não tenho conta em mídia social, eu não tenho LinkedIn, assim, com o ar de se gabando, né? E eu dizia assim: cara, você não sabe o que você está perdendo, né? Você está perdendo a história. Você pulou fora do barco e o barco está caminhando e a história está indo e você se jogou no mar, está só remando sozinho. Porque cada vez mais a gente vai precisar dessas conexões, né? E aí vou passar para o Sérgio, porque eu sei um pouquinho desse programa e quero te ouvir mais, Sérgio. Não, é por aí mesmo, e tem tudo a ver também com essa fala sua das formações curtas e objetivas, né? Para a gente não perder o bonde. Enfim, a gente vê enquanto Labora, que é enfim, uma startup para ajudar sêniors a começarem uma segunda carreira, né? É uma segunda carreira, não aquilo que ele ou ela fez nos primeiros 20, 30 anos de carreira, mas uma outra carreira que justamente dê luz às competências que construiu com a vida, mais as competências hard, né? As mais duras, que construiu também nas suas profissões. Né? Então, a nossa estratégia tem sido, como isso é um assunto muito novo e é muito difícil, né, a gente até as pessoas acreditarem, né, que nessa realidade do sênior mesmo acreditar nessa realidade, não, mas tem trabalho mesmo, mas não tem trabalho nenhum, como é que você está oferecendo um trabalho? Não, mas não sou daí eu faço parceria com grandes empresas, né? Então a Labora vem trabalhando sempre com grandes empresas, especialmente empresas que têm um vínculo com impacto social, que é a nossa pegada, para como é que a gente abre essa diversidade na sua empresa e de uma forma única, com uma posição única, que reflita os saberes dos sêniors, e a partir disso você resolve um problema empresa de uma maneira única, que você não tinha como resolver antes, né? E isso tem sido bem sucedido, a gente fez uma parceria super grande, a primeira grande parceria foi com o Banco Itaú, de fazendo coisas nas agências, depois a gente foi para outras empresas, e a mais nova é com a Oracle, que é que você citou. Ou seja, o que é que a gente está fazendo com a Oracle? A gente está lançando com a Oracle um projeto piloto, que a gente quer alcançar 50 pessoas para depois ir para milhares, né? O que é? As equipes que desenvolvem tecnologia, né, são muito jovens, né? Então, essas são, como a Estela colocou lá nas carreiras do futuro, colocadas ali, tipicamente estão vinculadas a desenvolver uma linguagem, desenvolver o aplicativo, desenvolver a interação do usuário com o aplicativo e assim por diante, porque isso está virando uma linha de produção muito, muito forte, né? E essas equipes são 30 menos, típica menos, ou seja, quem tem 30 anos é meio velhinho já lá, né? O que acaba acontecendo com essas equipes? Duas coisas. Primeiro, tem uma grande imaturidade, né, de vida, emocional e de todas as soft skills que a gente está colocando aqui. E segundo, elas têm mais dificuldade de fazer programas, fazer aplicações que sejam para um público muito mais velho que elas. Né? Porque não entende a realidade, não entende as dores, não entende os desafios, então fica criando coisas que talvez esteja na cabeça dela e não na vida das outras pessoas, né? Com base nisso, a gente criou esse programa junto com a Oracle. A Oracle tem um programa muito grande de formar mão de obra para o mercado.
né? E ela está apostando muito na diversidade. Então a gente formou essa parceria para vamos criar essa diversidade geracional na força de trabalho para equipes digitais, né? Então é isso que a gente vai fazer. Ela já tem um programa que ensina linguagens como Java, que é o principal produto deles, que é o banco de dados que está por trás das grandes aplicações, desde banco até, enfim, tudo quanto é aplicação, mais de 90% das empresas usam isso, e até outras, né, que são o front-end, né, o back-end, ou seja, o que está na frente do usuário, o que está atrás do usuário, como é que é linguagem de programação. Então entra numa coisa de são programas, são cursos que a gente vai dar que são os iniciais de uma carreira de programação e de entendimento para você estar numa equipe, você conseguir estar. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente acredita que um sênior, né, a gente chama de sênior as pessoas 50 a mais, um sênior que foi jornalista, foi psicólogo, foi educador, enfim, foi engenheiro, foi o que for, não interessa, mas ele tem ali uma vivência profissional forte. Ao se deparar com esse novo conhecimento, vai sair uma coisa diferente do que um jovem se deparando com esse conhecimento, né? Então, daí a gente criou 2 módulos complementares ao que já existia nos programas da Oracle, que são justamente para a gente recolher essa informação e criar um fórum de diálogo entre eles, para daí a gente efetivamente se fortalecer para ir para o mercado, né? Então, daí a gente vai fazer primeiro esses programas que têm duração de até 6 meses, mais de 4 meses, é o que a gente está estimando que o sênior vai demorar, completamente online, né? Então a pessoa vai no seu tempo, na sua hora, vai fazendo os módulos devagarzinho. Tem os fóruns de discussão entre eles que a gente vai fazer para ninguém ficar perdido ali. E o que complementarmente a gente faz, o que é? A gente chama grandes empresas, que são grandes demandadores dessa mão de obra, tem muita carência, né? E a gente vai chamar algumas empresas muito chaves nesse setor para ficarem observando esse processo. Porque legal. porque hoje ela não contrata ninguém 50 mais, não tem nenhuma vaga postada, até porque ela não sabe exatamente o que fazer com isso, né? Então o que a gente vai fazer é que durante esses meses vai justamente fazer, olha que interessante, essa pessoa pode ser, a nossa hipótese é essa, ela vai poder ser uma mentora da sua equipe, né? Não é chefe, é mentora, é alguém que tem maturidade para conversar, mas não fala o que tem que fazer, né? E por outro lado vai ter uma entrega muito específica, né? Então, olha, ela sabe ali fazer um pouco de codificação, ela sabe fazer o front-end, ela sabe fazer o banco de dados, o que for que ela tiver escolhido fazer, né? Então, ao entender isso, ela consegue dialogar com os jovens e ter uma entrega clara, mas mais do que isso, ela consegue aportar o soft skill para aquelas equipes, né? E esse é o lugar que a gente está fazendo. Então, no fundo, é abrindo uma carreira, uma posição nova onde não existe ainda, mas que a gente acredita que vai ter muita demanda, porque as equipes são muito grandes e formam e desformam muito rápido, muito nessa linha que a Estela colocou, né, de estar todo mundo querendo apresentar tudo muito rápido, mas por muitas vezes, e eu vivo isso porque a gente tem equipe, elas carecem de maturidade, né? Então, como que a gente encaixa uma maturidade aí, mas que tem um valor claro, é o desafio que a gente está se colocando. Bacana. E me diga uma coisa, isso para fazer essa inscrição, como é que as pessoas que se interessam, tem idade mínima? Qual é a idade mínima? Como é que é feito qual é o prazo para se inscrever nisso? Faz a tua propaganda aí, Sérgio, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai querer se envolver nesse teu projeto. Principal premissa é ter 50 anos ou mais, tá? Pode ter 100, pode ter 120, tudo super bem-vindo, né? Mas tem que ter mais de 49, não vai ser aceito, tá? O ponto de corte é 50. 50 é o ponto de corte. Qual é o histórico da pessoa? Se ela já tem tecnologia, não tem, não nos interessa, todos são bem-vindos,
tá? E o que é muito importante, que não é um ponto de corte, mas na prática a pessoa vai vivenciar, tem que estar muito aberta a querer adentrar uma nova cultura, uma nova língua, porque é uma linguagem, é uma língua, né? Falo de aprender inglês, né? É Sim. aprender o que é essa língua Java, né? Precisa ter computador. Vai ter, então, computador e acesso à internet, porque é tudo online. Tá. Tá? Não tem nenhum pré-requisito mínimo, não, tem que ter um computador sofisticado, não. Até dá para fazer por celular, mas não é boa a experiência, é melhor ser um computador. Tá? Essa turma a gente está fazendo gratuita, tá? Essa primeira turma, que é 50 pessoas, e daí a gente vai ver como vai fazer. A nossa intenção é fazer sempre gratuito, mas não só 50 pessoas, é depois abrir para muita gente, né? Esse é um projeto piloto que a gente está encontrando. As inscrições vão até sexta-feira agora, tá? Então, até o dia 6, até o final do dia. De junho, porque como o programa, esse programa é gravado, quer dizer, ele está ao vivo agora, mas depois ele fica disponibilizado, e aí é melhor dar a data, 6 de junho de 2020. Isso, é isso mesmo, 6 de junho de 2020, e você se pré-inscreve, gratuito, a gente daí vão ter vários desafios que vão percorrer ali, tudo online, para justamente entender quem é a pessoa, se está querendo dispor tempo, está afim mesmo de adentrar isso, e a gente vai ter um critério ali de ter uma turma muito diversa. Tá? Então a gente está buscando uma diversidade não só etária, porque tem que ser 50 a mais, mas uma diversidade em geral, assim, de pessoas de diferentes lugares do país. Então todo o país, todo o Brasil aceita inscrição, de raça, de inclinação, orientação sexual, enfim, de todas as diversidades, é algo que a gente está buscando. Tá? Então esse é um pouco dos critérios que a gente vai ter, mas o principal é assim, estar querendo muito mergulhar em algo novo, e aqueles que por algum motivo quiserem muito e não se encaixarem, não forem os 50 primeiros, vão fazer parte de uma comunidade que a gente vai manter ativa, tá? Para justamente as próximas turmas, ela adentrar as próximas turmas. A gente está com muita expectativa que a próxima não vai ser de 50, vai ser a gente está falando de 1.500, 3.000 pessoas. Mas no fundo agora, nesse momento, porque é tecnologia, pode fazer online, a gente consegue ter essa vazão. Sim, escala. Tá? Consegue ter escala. E o mercado demanda, isso é muito interessante. Assim, essas profissões de largada, enfim, depende, varia muito, mas pode ser um salário de 3.000 a 10.000 reais, são salários bastante altos, porque o mercado demanda muito e tem muita carência. Então a gente acredita que tem um espaço para a gente trabalhar muito bem a questão da senioridade aí. Tá? Sérgio, qual é o endereço, o link, onde as pessoas devem ir? Quer que eu escreva aqui? Eu vou escrever aqui no chat, mas basicamente é labora.tech, T-E-C-H. Labora.tech de tecnologia, T-E-C-H, /seniores, hífen digitais. É o nome do projeto, Sêniores Digitais. Tá? E ali tem mais explicação, tem um vídeo, tem perguntas e respostas, e daí tem o lugar para se inscrever também. Tá? Coloquei então, aqui no chat. Labora.tech com CH seniores hífen digitais. Isso. Digitais, exatamente. Tá certo. Esse endereço também eu vou colocar quando for postado lá na página do Sessentônica no Insta e no Facebook, eu vou postar esse endereço para quem quiser fazer a inscrição. Tá? E assim, e eu sei que a gente está em cima do prazo, então eu acho que assim, o convite que fica maior aqui é todo mundo que está querendo de alguma forma se reinventar, buscar uma segunda carreira, e às vezes não é nem essa,
mas é uma outra. Se conecta lá nesse site, labora.tech, que ali é uma comunidade para as pessoas trocarem e ter muita informação sobre as novas propostas, sobre o que a gente está criando, outras profissões que estão, não é em tecnologia que eu quero estar numa interação com alunos. Legal, vambora, vamos fazer. Então, a gente está indo numa linha. Hoje, o que a gente já está trabalhando é uma linha muito no varejo, que é aquilo que eu estava falando, né? Aquela coisa da complementar a máquina, ou seja, pessoas que vão fazer uma experiência do cliente completamente nova, ou experiência do aluno completamente nova, ou experiência do usuário do banco completamente nova, e é um sênior. Né? Isso é uma linha que a gente está indo muito forte. Tem uma segunda linha que a gente está indo, que é fazer essa experiência no remoto, ou seja, como é que eu consigo, da minha casa, falando com as pessoas, ajudar nessa transição digital, por exemplo, que muita gente está precisando. Putz, agora eu não acredito comprar. Então, são posições muito ligadas a essa interação nossa, essa nova forma de interação, né? E essa é a terceira grande vertente que a gente chama, que é em cima de programação mesmo, né? E como é que tu percebe isso nesse período pandêmico ou pós-pandêmico? Como assim? Como é que você percebe como? Como é que se percebe a abertura das empresas para a contratação de sêniors nesse período pandêmico ou pós-pandêmico? Olha, a minha leitura da crise é que, para além da coisa óbvia que a gente já sabe, de uma loucura, né, de um ponto de atenção para a saúde imediata, pessoal, e a gente tem que ter muita atenção e muita empatia com o que está acontecendo, às vezes não está acontecendo com a gente, mas está acontecendo com alguém muito próximo, né? O que traz a pandemia é uma grande aceleração na transformação da sociedade e das empresas, né? Então... É exatamente isso que eu percebo também, Sérgio. Eu teria respondido do mesmo jeito a sua pergunta. Aliás, quando a Karen fez, eu perguntei, como será que ele vai responder isso? Mas eu teria respondido do mesmo jeito, através dessa aceleração. É uma aceleração, assim, muito grande para as tendências que já existiam, né? E também para os vieses ou preconceitos que também já existiam, né? Então, por um lado, a gente vê um grande preconceito do idadismo, um preconceito de idade muito forte na sociedade como um todo, escolhendo o idoso para não ter o respirador no hospital, como regra, né? Então, assim, isso claramente é um preconceito. Né? Mas, por outro lado, como as empresas, voltando para a tua pergunta, como as empresas têm que fazer essa transformação, e uma das transformações muito importantes é para o digital, né? Elas estão muito abertas às inovações, elas estão muito abertas para uma escuta de algo que realmente responda esse grande desafio que ela não está sabendo responder totalmente, né? Vou puxar aqui a sardinha para tua fogueira, né? Assim, para quem está nos ouvindo, né? Uma das coisas que para mim funciona, e eu vejo que funciona para várias pessoas que estão nessa faixa etária mais de 50 mais para cima, é nos experimentarmos em lugares de desconforto. Ou seja, aquilo que não é fácil para nós, né? Aquilo que a gente já tem internalizado, porque o cérebro da gente consome 30% de toda a energia que a gente produz. Então, a gente entra sempre em modo de salvar energia, que é a tal da rotina. Por isso é que nós somos pessoas de rotina, somos seres de rotina. A gente cria rotina para também não gastar energia. Então, a nova forma da gente poder ser mais criativo, ter mais insight, inclusive empatia para com pessoas que tenham dificuldades, seja elas quais forem, é nós nos colocarmos nesta posição. Então, assim, esse convite que você faz é super interessante, porque a gente vai estar não só aprendendo coisas, como também vai estar contribuindo com a nossa experiência de como é isso, né? Sem dúvida. Então, assim, a tecnologia, eu vejo algumas pessoas com 30 anos dizerem assim, tem tal site assim, que é super intuitivo. Aí, quando eu ouço intuitivo, eu penso, é para os de 20 anos. Que às vezes eu entro lá e digo, é intuitivo aonde? Aonde é que eu não entendi aqui o intuitivo, né?
Então, eu me lembro uma vez, eu tenho 2 filhas, uma vez a minha filha, a minha caçula, que hoje está com 21 anos, 28, está com 28 anos, ela tinha 21 mais ou menos, e eu estava no Google procurando alguma coisa e eu dizia, não consigo achar a informação que eu quero. E ela vira-se para mim, assim, com o ar mais blasé do mundo, e diz assim, mãe, você fez a pergunta errada. E eu disse, como assim eu fiz a pergunta errada? Eu sei o que eu quero perguntar. E ela disse, não, você tem que perguntar para o Google. Aí eu disse, ok, então eu vou experimentar outras formas de perguntar. E isso me ensinou que quando eu não acho a resposta que eu quero, eu tenho que mudar a pergunta. Porque o algoritmo pode ser que ele não esteja na mesma linha de raciocínio que eu, e isso me ajuda a pensar de outras formas. E isso é muito rico para nós que temos 50, no caso eu, 60 mais, para que a gente possa não só manter a nossa plasticidade acontecendo e viva, como a gente também entender melhor como é que os jovens vivenciam esse intuitivo, o que é que acontece na interface com eles, que eles percebem como mais intuitivo, né? Então, acho, hashtag fica a dica para todo mundo que está nos ouvindo, fazer isso aí que o Sérgio está propondo, e eu vou me meter nisso aí também, Sérgio. Eu vou lá, vou participar. Eu já me meti. Querido, se eu não ficar para a turma, eu vou ficar na comunidade. Muito obrigada, adorei a nossa conversa. Eu vou pedir para 30 segundos cada um dar um recadinho final aí, tá? Começando pelo Sérgio, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer conhecer a Estela, a Karen já conhecia. Acho que o ponto que a Estela acabou de colocar é muito interessante. Algumas palavras, tipo intuitivo, são absolutamente excludentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso é exatamente um conflito de gerações, né? Então, o que para um é óbvio, para o outro não é, e no minuto que eu falo que é óbvio para todo mundo, assim, eu já excluí o outro, né? Eu chamei o outro de, né? Você tá fora do barco. Né? Então, eu acho que o grande cuidado, e talvez o meu recado é justamente, indo na linha da Estela, é a gente manter a nossa plasticidade ativa e se remontando, e isso significa a gente não se aposentar, né, a nossa cabeça ou as nossas atitudes. A gente tá sempre buscando, tá sempre indo atrás, e do que chamar o coração. Se é esse programa, que legal, se é novas amizades, se é amizades que eu odeio, mas eu vou me esforçar para tê-las. Então, assim, acho que esse é o momento que a gente vive, e parece ser um pouco na contramão, né? Porque a gente está cada vez mais em bolhas, só falando com os nossos amigos, e quem não concorda comigo, eu não quero nem falar, eu vou dar dislike. Eu acho que a gente manter a nossa plasticidade significa a gente se forçar nas relações, nos aprendizados e na vida, porque a vida é isso, é para ser vivida, para ser discutida e para ser compartilhada. Obrigada. Então, meus 30 segundos finais é no sentido de incentivar as pessoas, seja elas quais forem, que idades tenham, de experimentar coisas novas. Esse momento de pandemia e de isolamento social, eu tenho vivido de uma forma muito divertida, no sentido de o que é que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender hoje. Né? Então, eu tenho, como eu faço facilitação de grupos, e eu costumava fazer isso presencial, agora eu estou fazendo online. Então, quais são as ferramentas que eu ainda posso aprender? O que mais que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Resistir ao que já está posto só vai gerar mais sofrimento. Então, se você conseguir surfar nessa onda da novidade, de uma forma mais desapegada, mais aonde o que interessa são as perguntas e não as respostas, né? E talvez isso dê mais flexibilidade e jogo de cintura para que todos nós possamos viver de forma mais integrada consigo, com o outro, com o grupo, com o planeta, enfim, para que a gente possa criar realidades boas para todo mundo, né? Suficientemente boas para todo mundo, futuros desejáveis para todos nós. Né? E quero agradecer também a participação do Sérgio aqui comigo, adorei conversar contigo ao vivo, que bom que isso vai ficar gravado, porque assim a gente vai poder voltar, né? Agradecer o convite da Karen, né? Que eu tenho assim um carinho especial pela Karen, a gente já fez coisas juntas aqui por Porto Alegre, é sempre bom estar na tua companhia, Karen. E, enfim, acho que a gente está se despedindo, vou passar a palavra para a Karen de novo para ela dar o adeus final não, mas enfim, o fechamento disso aqui agora, né? Queridos,
Eu agradeço, Sérgio, agradeço, Estela, pela generosidade de vocês, pelo aprendizado que eu tive. Eu acho que os sessentônicos também tiveram nesse dia, hoje, do 43º programa. Então, muito obrigada, adorei tê-los aqui conosco. E fica aqui, então, o finalzinho desse programa. O meu agradecimento a Mari, lá no estúdio da Supersônica. Obrigada, Mari, por ter aqui dado todo o suporte técnico para a gente. Muito obrigada. Então, Sessentônico, se você quiser assistir esse programa de novo, para poder ouvir novamente todas essas coisas bacanas que o Sérgio e a Estela nos trouxeram, você pode ir lá no Facebook da Rádio Supersônica e vai estar lá o vídeo desse programa. Também daqui a pouquinho eu vou postar lá no Insta e lá no Face do programa Sessentônica, onde eu também vou postar o endereço lá da Labora sobre esse programa da Oracle e da Labora que o Sérgio comentou. Você ainda vai ter mais 2 dias, se caso se interessou por ele, tá bom? E fica um beijo bem gostoso para você, um abraço bem apertado, virtual. Lembrando, se você puder, fique em casa. Se não puder, saia, máscara, álcool gel, distanciamento social, te cuida, certo? E semana que vem, quarta-feira, 13h, aqui na Rádio Supersônica, a gente vai estar junto de novo para a 44ª edição do Sessentônica. Um grande beijo, uma semana cheia de luz para você. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, gente!